alguns restos de barbaridade que neles deixaram os séculos infelizes de ignorância. Já em 1984 chamei a atenção na minha tese de doutoramento para a relação entre este texto e um determinado passo das memórias de Jacques Raton, publicadas em Londres em 1813, onde este se refere às reformas em curso na época pombelina, nos seguintes termos. Fala da família dos Cruzes e depois diz que o Marquês de Pombal muito contribuiu para desterrar o resto de costumes moriscos e promover a sociabilidade. Eu vou saltar a citação porque me refiro depois a ela. No Alvará fala-se de desterrar os restos de barbaridade. Nas memórias de Raton, de desterrar os costumes moriscos. Mas enquanto no Alvará sublinha a ideia de teatro como escola e se contrapõe civilizar aos séculos infelizes da ignorância, já nas memórias de Raton o valor fundamental do qual tudo mais decorre é a convivência ou sociabilidade. Raton dá o exemplo das partidas ou recepções em casas burguesas, mas podia ser mencionado, ou estava implícito na observação dele, a abertura dos dois teatros como extensão dessa sociabilidade, palavras dele, ao espaço público. Com efeito, o que está em causa é um novo modelo sociocomunicativo de teatro, distinto daqueles que até então haviam vigorado, distinto dos teatros públicos da época de João V, que eram todos excluídos da esfera pública representativa e que, fosse qual fosse o género, eram considerados suspeitos de promover os maus costumes. Distinto da ópera do Tejo e dos teatros régios, que tinham passado a integrar a esfera pública representativa no tempo de José I. Num caso, os teatros não eram recomendáveis aos nobres e famílias das classes médias como espaços de sociabilidade. E daí, por exemplo, na ópera séria, o recurso aos já referidos particulares de senhoras, ou nas comédias, a existência de camarotes protegidos com cortinas, que permitiam a damas, clérigos ou pessoas de condição assistirem aos espetáculos sem ser vistos. No outro caso, modelo da ópera do Tejo, a sala era rigidamente compartimentada, segundo um protocolo que predeterminava os lugares em função das hierarquias de carga e condição, incluindo um camarote destinado às damas da corte, as únicas mulheres admitidas. Em ambos os modelos mantinha-se o costume morisco de discriminação das mulheres, que ou eram deixadas em casa, ou permaneciam invisíveis, ou tinham um lugar à parte. As mudanças introduzidas com a sociedade dos teatros públicos não eram de pouca monta. Por um lado, graças à declaração da missão civilizadora da arte dramática e num artigo do regulamento do caráter não infamante da profissão de atores, o teatro tornava-se um local tão digno de ser frequentado pela gente da corte e pela classe média como a igreja. Por outro lado, graças à disposição que franqueava o acesso gratuito às mulheres, assim favorecendo a frequência dos espetáculos pelas famílias, o regulamento punha termo ao costume morisco da segregação feminina. Eram admitidas mulheres tanto no palco como na sala. Além disso, ao contrário dos teatros régios, o acesso aos espetáculos e a disposição dos espectadores na sala dependiam unicamente do preço dos bilhetes. Famílias nobres e plebeias misturavam-se indiscriminadamente segundo as suas posses, em vez de ocuparem lugares separados em função do género ou da hierarquia de carga e condição. A ausência deste tipo de hierarquia na sala esclarece a razão pela qual, a meu ver, o monarca, acompanhado da família real, nunca visitava os espetáculos senão incógnito, excluindo o protocolo da corte. A sociabilidade que fala Raton manifesta-se assim no teatro como parte integrante da esfera pública burguesa emergente, a meu ver. Tão importante era esse desígnio para a burguesia cosmopolita de Lisboa, que a parte relativa à exploração comercial e à distribuição de lucros é claramente relegada para segundo plano nos estatutos da sociedade. Investe-se no teatro não como fonte imediata de rendimentos, mas sim como fator, dir-se-ia, infraestrutural de desenvolvimento da sociedade civil. O que não estava diretamente na mão dos grandes negociantes era promover outras dimensões da esfera pública burguesa, designadamente o sulto de uma imprensa periódica que permitisse o uso público da razão pelos cidadãos. No que respeita concretamente à prática teatral, a ausência de debate público é absoluta. A já referida crítica de Francisco Bernardo Lima a um espetáculo de ópera no Porto em 1762 permanece, julgo eu, como exemplar único até final do século. Uma das questões não debatidas em Portugal, precisamente devido à quase inexistência de uma esfera pública burguesa, é a da hegemonia da ópera italiana, que a sociedade dos teatros públicos não põe em causa, antes reproduz. No jogo das estratégias de distinção,
É a ópera italiana que absorve a parte mais substancial dos recursos. O prestígio social de que já goza, como género preferido da corte e das classes elevadas, enquanto o drama e a comédia em língua portuguesa são menosprezados e, de certo modo, abandonados à plebe, tanto mais que havia uma diferença considerável no preço das entradas. Sem massa crítica que suscitasse um debate público, não há então condições para pôr em causa ou fazer reverter esta hierarquia, para a qual, a meu ver, muito contribuíra a ausência de um teatro de corte em língua portuguesa desde a época vicentina. A comparação com os Estados germânicos, a que já procedi noutra ocasião, parece-me a este respeito bastante elucidativa, pois também na Alemanha, e desde muito mais cedo do que em Portugal, a ópera italiana se tornara teatro da corte inseparável da esfera pública representativa. O que faz a diferença nas duas situações é a massa crítica burguesa e a poderosa esfera pública cívica que ali se desenvolvera e que se traduzia não só na abundância de espaços de sociabilidade, mas também e sobretudo na grande produção editorial, abrangendo todo o género de publicações, livros, partituras, periódicos, generalistas e especializados, etc. Além do mais, o princípio luterano da livre interpretação da Bíblia, na sua tradução em vernáculo, tinha desencadeado a alfabetização e a aquisição de literacia em massa, enquanto em Portugal, nas palavras de Cavaleiro de Oliveira, a leitura da Bíblia era inteira e severamente proibida, assim se promovendo, estou a citar, a ausência de verdadeiro saber e a crassa ignorância. As célebres feiras do livro de Leipzig e Frankfurt datam do início do século XVII e os primeiros periódicos especializados alemães dedicados à música e ópera do início do século XVIII. Por isso, não admira que uma questão como a da hegemonia da ópera italiana tenha sido largamente suscitada na imprensa germânica ao longo do século XVIII. Pelo contrário, em Portugal não há simplesmente debate porque não há massa crítica que o protagonize. Aqui, a burguesia mais cosmopolita limita-se a revestir-se dos títulos de nobreza da ópera italiana, querendo também para si aquilo que a corte já tinha. Na Alemanha, o movimento Aufklärung, que emerge da esfera pública burguesa, ataca implacavelmente a ópera italiana da corte e contrapõe-lhe um modelo contra-hegemónico ou alternativo, ópera em língua alemã ou Singspiel. Um dos textos lapidares sobre a questão é o ensaio sobre o Singspiel, publicado em 1775, de Christoph Martin Wieland. Eu tinha aqui, mas não há tempo para ler, mas vou resumir. O que está em causa neste texto é, por um lado, transferir a ópera da esfera recreativa e representativa para a esfera educativa e, por outro, contrapor o esbanjamento de recursos com a importação de artistas italianos, pagos a peso de ouro, o investimento reprodutivo em artistas e recursos locais, em espetáculos ao alcance do orçamento de cidades medianas e que atuassem no sentido da promoção da humanidade. Não se trata de promover a sociabilidade, questão já ultrapassada, mas sim de a transformar, de a trazer para outro plano através da ópera alemã. Esta ação contra-hegemónica ganha tal apoio na esfera pública burguesa que os príncipes germânicos são obrigados um a um a renunciar à ópera italiana. O último a renunciar e a adotar o Singspiel como teatro da corte é o monarca prussiano. Corria o ano de 1801, uma data simbólica de viragem em que a Alemanha deixa de ser importadora da ópera italiana para passar a ser exportadora da ópera alemã. Uma viragem equivalente nunca ocorrerá em Portugal. Resumindo e concluindo, Pombal promove a ascensão da burguesia e favorece o desenvolvimento da sociabilidade, para usar a expressão de Raton, mas por outro lado reforça ainda mais a hegemonia da esfera pública representativa, reprimindo e sufocando as tentativas, ainda que débeis, de constituição de uma esfera pública cívico-burguesa, a qual não se podia afirmar sem uma imprensa periódica aberta ao uso público da razão e ao debate de ideias que daí naturalmente decorreria. Até os teatros públicos ou burgueses permitidos pelo Alvará de 71 são só de pouca dura, como espaços de sociabilidade. Por ordem do Marquês de Pombal, em 1774, após 2 anos de atividade, cessa a atividade teatral e a Sociedade de Teatros Públicos é dissolvida. A causa é o escândalo da ligação amorosa entre a prima-dona Zamperini, que ostentava no palco diamantes que faziam inveja à família real, e o presidente do Senado da Câmara e Conde do Eiras, filho do Marquês de Pombal. Escândalo que é só por si sintoma das estratégias de comunicação que presidiam os espetáculos, confirmadas por outras fontes da época. O que prevalecera na praxis da ópera italiana no Teatro dos Condes não fora, como proclamado no Alvará, a função educativa ou de esclarecimento,
pressupondo o recolhimento do público e o modelo de identificação do espectador com as personagens e a ação representada, modelo que noutros países emanava da esfera pública burguesa, mas sim a estrutura de comunicação coloquial da ópera como divertimento, caracterizada pela forte interação entre as pessoas dos atores e as pessoas dos espectadores, que transferia o espetáculo do palco para a sala e do qual todos eram protagonistas. As retroações cumulativas entre a exibição do virtuosismo ou dos encantos da diva no palco e a exibição de títulos de nobreza ou de poder dos espectadores na sala suprimiam do horizonte da recepção a ação representada, reduziam-na a mero pretexto para a finalidade principal e última, que era, afinal, tão somente a convivência, a sociabilidade, porque tanto aspirava a classe média de Lisboa, cansada de costumes humorísticos. Com a cessação da atividade dos teatros públicos, que volta a restringir a ópera aos teatros régios, Pombal acaba por dar uma grande machadada na tal sociabilidade que ele tanto queria promover, segundo Raton, e que tão necessária era para a emergência de uma esfera pública burguesa. A partir de 1774, a ópera tornava-se de novo privilégio da corte ou esfera pública representativa e assim permaneceria 10 anos, até 1784, já sob a regência do futuro Dom João VI. Muito obrigado, não sei se viu o meu tempo. Mas estava preocupado com o tempo. O progresso foi magnífico. Estamos agora. Eu ainda não gostei. Bom dia. Estão a ouvir? Antes de mais, gostaria de agradecer à organização do Congresso o convite para poder estar hoje aqui presente. A minha comunicação, eu sou historiadora da arte e a minha área de especialidade é a História da Arquitetura e do Urbanismo. A minha comunicação irá debruçar-se, conseguindo, sobre os aspectos fundamentais da evolução urbana de Lisboa, do meado do século XVIII até ao fim do Galino, no quadro do pensamento sobre a cidade da Europa breve. Eu irei também ler para poder respeitar os 15 minutos que são concedidos. Só um segundo, vou tentar descobrir onde está o meu PowerPoint. Precisar de ajuda. Eu não tive, peço desculpa. Não. Peço que já consegui perceber. Quando Vernei parte de Portugal rumo à Itália, Lisboa era uma cidade em profunda mudança. A capital portuguesa não se resumia a uma estrutura viária densa e labiríntica, seguindo a organicidade própria da estrutura espacial medieval. De facto, Lisboa havia mudado, permeável às ideias dos teóricos cientistas sobre arquitetura e cidade e aos projetos de reformulação urbana que se multiplicavam pela Europa, como era o caso de Roma, ainda em finais do século XVI, princípios do século XVII, Paris, durante todo o século XVII, com a introdução do esquema das praças reais no tecido urbano da cidade, Nancy, Turim, que são extensões da cidade medieval, e Londres, que sofre, como Lisboa, uma catástrofe que irá dinamizar todo um processo de reconstrução e de urbanização de acordo com novos moldes. E vamos ver como Londres e Lisboa são casos que são comparativos dentro deste esquema de pensamento europeu da época. E passamos para este slide. Desculpa que aqui deixei. Portanto, temos aqui o caso de Roma e temos aqui o caso do primeiro square londrino, ainda da primeira metade do século XVII, Covent Garden. E passamos agora para esta imagem de Lisboa em 1620. No início do século XVII, Lisboa surge como uma das cidades mais populosas da Europa,
formando com Londres, Paris, Milão, Veneza, Nápoles, Roma e Palermo o grupo dos núcleos urbanos com mais de 100 mil habitantes. A este grupo, só um século mais tarde, se irá juntar Madrid. Desde 500, e particularmente após a restauração, é notória a preocupação de conferir a Lisboa uma fisionomia e funcionalidade adequadas ao seu duplo estatuto de capital imperial europeia. Esta preocupação insere-se num projeto mais abrangente de reforma e modernização da sociedade portuguesa. Tanto o Senado da Câmara como a Coroa dirigiram os seus esforços para uma regularização e controle do crescimento da cidade, dando neste contexto especial atenção ao problema das infraestruturas urbanas. Nós temos aqui à esquerda a primeira planta conhecida de Lisboa no século XVII, que foi executada exatamente para o planeamento da nova cintura de muralhas após a Guerra da Restauração, ou durante a Guerra da Restauração, e que nos dá uma ideia do tal sistema viário labiríntico que caracterizava todo o centro da cidade. Do lado direito temos uma imagem de Lisboa já no limiar do século XVIII, em que Lisboa começa a ser retratada essencialmente a partir do Terreiro do Parque, com dois dos edifícios mais emblemáticos e mais representativos de poder, que eram o Palácio Real e o Palácio Real. No início do século XVIII, esta abordagem é acompanhada pelo reforço da construção da imagem de Lisboa enquanto representação do poder político. Todo este processo se envolve num quadro europeu de fecundo debate teórico e criação urbanística que anunciava já a ideia de cidade promovida pelo pensamento iluminista. Para além de um espaço de representação, como vemos aqui na imagem do lado direito, a cidade é olhada cada vez mais como uma entidade social e cultural a ser entendida globalmente. No quadro deste movimento, o que se poderá considerar comum, cada país encontrou o seu próprio caminho utilizando os instrumentos teóricos e práticos que mais se coordenavam com a sua experiência e objetivos. Portugal não foi exceção. O papel desenhado pelos engenheiros militares, enquanto arquitetos e urbanistas, tanto no Reino como particularmente no Império, e aqui fundamentalmente no Brasil, e uma prática consolidada de tratamento de questões urbanas por parte do Senado da Câmara, em estreita articulação com a Coroa, deram forma a uma estratégia de intervenção urbana na qual se estruturou o programa de Pombal para a reconstrução de Lisboa após 1755. E nós aqui, nesta planta de inícios do século XVIII, vamos ver, embora numa primeira impressão não se note muitas diferenças relativamente à planta de João Nunes de Inoco de 1650, esta planta de Manuel da Maia de cerca de 1720, já nos dá a ideia de várias alterações que tinham sido implementadas no tecido do centro da cidade pelo Senado da Câmara de Lisboa em articulação com a Coroa e de que eu irei falar já a seguir. O discurso que transparece a documentação camarária de Lisboa no início de 700 desenvolve-se em torno de dois objetivos fundamentais, considerados como duas faces da mesma moeda: a utilidade pública e a formosura da cidade. Aliás, um conceito não faz sentido sem o outro. A formosura é a regularidade e a regularidade é a utilidade pública. Estas duas ideias que marcam o sentido da gestão do espaço urbano na Europa, fundamentalmente a partir de 600, encontram-se solidamente implantadas na estratégia do Senado da Câmara de Lisboa desde pelo menos o início de 500, se é que não de anterior. Lisboa é das cidades europeias com um discurso mais preocupado com a utilidade pública desde tempos remotos. E isso pode estar ligado ao seu caráter cosmopolita já na transição para o século XVI. Mas se o discurso camarário reflete, por um lado, uma longa experiência de gestão do crescimento urbano, por outro lado, tem claramente um sentido ideológico que aponta já para uma nova ideia de cidade. Nós aqui, eu depois falarei a seguir, peço desculpa, este slide faz sentido aqui, mas também faria sentido mais à frente. Nós aqui já podemos notar a regularização
Por exemplo, aqui temos a Rua do Ourives na Prata, que foi toda alargada e regularizada. O mesmo acontecendo com a Rua do Ourives do Ouro. E há uma série de equipamentos no Terreiro do Paço que foram alterados, melhorados, construídos, cais, etc., de que eu falarei a seguir. E que uma leitura atenta, comparativa destas duas plantas, permite perceber. Em Lisboa, longo de 600 e inícios de 700, o poder régio desenvolveu uma ação balizada entre os grandes projetos de representação do poder político e as iniciativas públicas de dimensão mais abrangente, bem como a arbitragem dos conflitos de interesse entre os particulares e o Senado da Câmara. De acordo com esta última vertente, a CROA atuou como um elo de ligação entre a tradição e a modernidade. Aqui, se considerarmos a tradição o interesse privado, nem sempre, mas muitas vezes, e a modernidade, a preocupação camarária. A administração do município de Lisboa velava pelo interesse público e, usando como referência outros exemplos similares na Europa, persuadia a CROA da utilidade em melhorar os equipamentos da cidade e estabelecer normas para regular a iniciativa privada. Os particulares, e isso também é notório em toda a documentação camarária da época, e é muito interessante, iam-se familiarizando com este discurso e, no quadro de uma cidade que se ia desenhando de acordo com as necessidades impostas pela evolução de uma nova sociedade, procuravam executar obras que os beneficiassem e não obstassem ou mesmo promovessem a ideia de cidade a que se pretendia dar corpo. Neste caso, integra-se, por exemplo, o alargamento dos terreiros junto às suas residências e a não construção de corpos nas suas residências que viessem criar deformação, que era o adjetivo utilizado, na via para a qual deitava. Do reinado de Dom Pedro II data a estruturação da política de intervenção urbana que Dom João V herdou e soube tornar simultaneamente mais abrangente e precisa. Abriram-se e ampliaram-se ruas, construíram-se e reformularam-se cais, edificaram-se e melhoraram-se edifícios públicos. Estabeleceu-se um sistema de interdição ao trânsito de carruagens nas vias mais movimentadas. Enviou-se uma comissão para estudar o sistema de limpeza em Paris e pensou-se em dar execução a um sistema de iluminação em Lisboa, isto tudo em finais do século XVII. Em 1690, o Senado determinou a obrigatoriedade de se requerer licenças para quaisquer obras particulares a efetuar na cidade e pediu aos fiscais rigor na fiscalização das mesmas. Com Dom João V, concluíram-se muitas destas obras, como foi o caso do novo edifício do Açougue Real no Terreiro do Paço, o novo cais em Belém, o alargamento da Rua dos Ourives do Ouro, que seguiu toda a obra de alargamento da Rua dos Ourives da Prata, e estas duas obras foram fundamentais para a estruturação de toda a estratégia pombalina após o terremoto. Projetou-se e edificou-se o Cais da Pedra e os novos edifícios do Terreiro do Trigo e da Alfândega no Terreiro do Paço. Cobriram-se os esgotos a céu aberto do bairro São José, do Terreiro do Paço e de Masvila para benefício da saúde pública. E, finalmente, deu-se execução à mais importante obra do período, o Aqueduto das Águas Livres, que já tinha merecido uma atenção particular no tempo de Dom Pedro II. A legislação que acompanhava esta prática urbanística foi reforçada também em tempo de Dom João V por decretos que estabeleciam a largura das ruas principais e secundárias de Lisboa e, no qual decreto a legislação pombalina também se vai inspirar, e proibiam construções nas fachadas que contribuíssem para a irregularidade dos traçados das vias. Os engenheiros militares tiveram um papel essencial na definição destes princípios reguladores da construção urbana. Representavam o grupo mais competente e mais numeroso de arquitetos e, por formação e incumbência, desenvolveram modelos arquitetónicos e esquemas urbanísticos que, pela sua sobriedade, regularidade e pragmatismo de intervenção, se adequavam perfeitamente à ideia de cidade uniforme e funcional defendida pelo racionalismo cartesiano e depois amplamente promovida pelos teóricos do urbanismo. Em articulação com as obras camarárias e régias de modernização do tecido urbano da cidade, Dom João V deu execução ao projeto de reformação do Terreiro do Paço, que consistiu na ampliação do Palácio Real e construção da Basílica e Praça da Patriarcal entre 1709 e 1749. Quer dizer, estas obras decorreram durante todo o período do seu reinado. Aliás, esta foi a primeira praça, a Praça da Patriarcal foi a primeira praça a ser pensada como tal em Lisboa. Depois
E sabe-se que toda esta obra teve execução após um outro projeto de construção de um conjunto de patriarcal e palácio no sítio de Buenos Aires, para o qual se chamou o arquiteto italiano Filippo Juvara em 1719, não ter tido seguimento. Muito importante aqui também é depois então em Dr. José a construção da Real Ópera do Tejo, de que a minha colega Alexandra irá falar de A preferência dada ao arquivo de arquiteto alemão João Frederico Ludovico e ao gosto do barroco romano para a execução deste novo conjunto arquitetónico do centro de Lisboa não retirou aos engenheiros militares a primazia na criação arquitetónica e urbanística, tanto no Reino como no Império. Este foi o caso da obra do Aqueduto das Águas Livres, em que, tal como no conjunto do Palácio e Convento de Mafra, serviram engenheiros militares e grande parte do corpo militar como os soldados servem a guerra. O Exército foi convocado para estas duas obras e trabalhou nelas com a mesma dedicação com que trabalhava na guerra. E esta compreensão é muito importante da importância da engenharia militar e do corpo militar na construção e na concepção da ordenação e da reformulação do espaço urbano, não só em Lisboa como em todo o Império, é fundamental para a compreensão da história da arquitetura e do urbanismo neste período. Igualmente, o conjunto das necessidades, convento e palácio, exprime de forma exemplar este encontro entre o sentido monumental de uma obra de representação do poder e a solidez da experiência e formação do engenheiro militar, que neste caso das necessidades foi Custódio Vieira. Mas esta dinâmica, como disse, integrava um quadro mais amplo de âmbito europeu, de reequacionamento, da cidade enquanto lugar de representação do poder e de fruição pública. Um caso exemplar foi o de Londres. E porquê é que eu vou falar de Londres? Porque o Marquês de Pombal viu Londres, como se sabe, nos anos 40 do século XVIII, e Londres não o inspirou só do ponto de vista das reformas económicas. Há algumas passagens dos seus textos, dos seus escritos, que fazem perceber que Londres teve importância para aquilo que ele achava que Lisboa deveria ser e que ele próprio já discutia antes do terremoto acontecer. A administração da City debatia-se, portanto, a City de Londres, debatia-se com a reconstrução da área afetada pelo incêndio de 1666 e, embora não se tenha adotado um novo plano de proporção da iniciativa privada, foram definidas normas precisas para as novas construções e estabeleceram-se procedimentos legais eficazes para a resolução dos direitos de propriedade. O corpo de especificações técnicas e legais, promulgado em atos do Parlamento, demonstra preocupações muito semelhantes às manifestadas pelo Senado da Câmara de Lisboa na época e prefiguram, em termos de premissas gerais, a própria legislação pombalina. Em Londres, este processo foi extraordinariamente importante para a urbanização do West End, que vemos aqui dois aspectos, e para a definição da tipologia da casa londrina, que aliou técnicas tradicionais de construção à busca de um modelo arquitetónico uniforme, de fácil construção e reprodução. O móvel era o lucro, mas o sentido era o da funcionalidade e racionalidade. E aqui, apesar do objetivo ser diferente, na Lisboa Pombalina também temos este esquema de um modelo único, passível de ser reproduzido, de ser standardizado, a ser aplicado, e este recurso foi fundamental para se conseguir fazer uma obra edificadora. Estou quase a terminar. Foi esta Londres que Pombal conheceu no início dos anos 40 de 700 e que poderá ter influenciado os seus próprios projetos para Lisboa, como já disse. Estas mesmas preocupações transparecem na carta que Manuel Teles da Silva, segundo filho do quarto conde de Tarouca, escreve ao futuro Marquês de Pombal logo após o terremoto. E passo a citar: lembro-me que naquelas suavíssimas conversações familiares discorremos da população de Lisboa, portanto, quando Marquês de Pombal estava em Viena. E com o pouco de luzes que nisto me deixou Vossa Excelência, me pareceria, conforme à régia providência, preferindo sempre o público e favorecendo, quando possível, cada particular, ordenar de tal modo a próxima reedificação de Lisboa. Persuadidos da superioridade da civilização e a cultura europeias, e empenhados em apressar o passo porque consideravam a marcha inexorável do progresso,
os teóricos do iluminismo dirigiram os seus esforços para o estabelecimento de condições sociais capazes de potenciar a criação individual. Este empreendimento requeria um sistema estruturado de ideias que só podia ser efetivo através do seu caráter universal e didático. É sobre este aparente paradoxo que se baseia igualmente a forma de encarar a cidade. Esta deveria, ao tempo, dignificar a sociedade onde se inseria e proporcionar, pela qualidade de vida dos seus habitantes, as condições para a sua contínua modernização. Deste modo, clamou-se excelência na produção arquitetónica e sentido cívico na gestão e planeamento urbano. A qualidade do objeto arquitetónico não se traduzia per se, distinguindo-se claramente as propostas de planeamento do período barroco, mas enquanto parte integrante de um projeto abrangente de cidade. O discurso dos teóricos do iluminismo, no que respeita à cidade, pode ser lido tanto na sobriedade e pragmatismo das propostas da engenharia militar portuguesa, como nos esquemas decorados e funcionais do neopaladianismo londrino. E aqui faço à parte para a questão da introdução, da extraordinária introdução no plano de reconstrução de Lisboa, do primeiro espaço de convívio social fora da esfera do sagrado, passeio público, à imagem dos Vauxhall Gardens no Londrina, que embora só fosse plenamente usufruído pelas românticas, estava no plano global. Suportados por uma legislação resultante de uma prática centenária de gestão urbana por parte das administrações municipais e do poder régio, em ambos os casos, estamos perante um modelo de cidade que se projeta na realidade de forma a alterá-la em devido tempo. Não é uma utopia, é como Richard Attling chama Upralia. Isto está em inglês. Luís António Verneio faleceu longe do seu país, pugnando pela modernidade, enquanto, ironicamente, o país se modernizava segundo um processo singular que aliava a férrea autocracia do consulado pombalino à emulação dos ideais iluministas de progresso social e económico. Lisboa é disso um exemplo paradigmático. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. Professora Alexandra Gaia da Câmara.